meu povo lindo? Gente, é a terceira vez que eu tô tentando fazer a live, né? Tem um mistério aí acontecendo. Preciso fazer a live porque é meta, né? A palavra do dia hoje. E aí eu não vou nem fazer lá no quadro, que eu já fiz 2 vezes hoje. Eu vou fazer aqui porque eu tô vendo se tá saindo direitinho. Mas nós estamos em Êxodo 23, né? Depois onde o Senhor trouxe os 10 mandamentos, agora ele vai trazendo leis sociais, né? Leis de convivência. Então ele vai trazendo algumas direções aqui para o povo, né? Então já vamos pedindo ao Espírito Santo para trazer discernimento em Êxodo 21. Falei 23, gente, estou com Êxodo 23. Êxodo 21, que ele vai ensinando aqui algumas coisas sobre aquela época. Cintia, mas essa é a forma como a lei é hoje? Não, é bem diferente, porque quando Jesus vem, ele vem ensinando uma outra doutrina, tá? E aí a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela tá em um contexto, né? A época era aquilo, né? Antigamente os homens, por exemplo, eles tinham que procriar. Não que hoje não tenham, mas tem conceitos sociais aí diferentes, né? Então vamos lá, ele diz assim, ó: se comprares um servo hebreu, 6 anos ele te servirá, mas nos 7 anos ele sairá livre de graça. Se ele entrou só com o corpo sairá. Se era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado como uma mulher e ela lhe houver dado filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair livre, ele quer ficar lá, né? Então o senhor levará os juízes e fará chegar à porta ou ao umbral de porta, e o senhor lhe furará a orelha com a sua vela, e ele servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao Senhor, se ela não disposar com ela, fará que seu resgate não poderá vendê-la para um povo estranho, agindo assim deslealmente com ela. Mas se desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se uma tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o vestido, nem a obrigação marital. Ele continuará com as obrigações ali de marido. E se não fizer essas 3 coisas, será de graça sem dar dinheiro. Quem ferirá alguém de modo que esse morra, certamente será morto. Porém, quem armou a cilada, mas Deus lhe entregou as suas mãos, ordenar-te-ei em um lugar onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo-á do seu altar para que morra. E o ferirá o pai ou sua mãe, certamente será morto. E quem raptar um homem, vender ou achar na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, certamente será morto. E os 2 homens pelejarem, ferindo um ao outro, na pé cair na cama. E se tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu cajado, voltou. Se alguns dos homens pelejarem, feriam uma mulher grávida, e for por causa disso ela aborte, porém não havendo nenhum dano, certamente será multado, conforme lhe impuser o marido ou a mulher, e pagará conforme aos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E se alguém ferir o olho do seu servo e o olho da sua serva e danificar, deixará livre pelo seu olho. E tirar o dente do seu servo, o dente da sua serva, e deixará livre pelo seu dente. E se algum boi escornear, homem ou mulher, que morra, o boi será apredejado, certamente a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dante era escorneador e o seu dono foi conhecedor disso, não guardou, matando o homem ou a mulher, o boi será apredejado e também o dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará por resgate sua vida, tudo que foi imposto. Que tenha escorneado o filho, quer tenha escorneado a filha, conforme o estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova, não há de cumprir, e nela caiu um boi ou jumento. O dono da cova o pagará em dinheiro seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próprio próximo e morrer, não venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, também repartirão entre si o boi morto. Mas se notório que aquele boi antes escorneador e o dono não guardou, certamente pagará o boi por boi, porque o morto será seu. Então aqui ele tem várias leis que estão sendo ensinadas, principalmente como agir com os mais indefesos,
como funcionaria as leis sociais, como seriam os relacionamentos. Então aqui tem uma justiça divina, tem trazendo a dignidade humana, tem trazendo várias coisas que o Senhor traz aqui naquela época para dar direção ao povo, para o povo não ficar alheio, sabe? E aí o Senhor vem trazendo essa direção aqui na palavra. Então o que a gente tem que buscar é como Jesus agiria, porque quando Jesus vem, o olho por olho, dente por dente, não é isso mais ensinado. O que é ensinado é que a gente deve dar outra face, 70 vezes 7, perdoar. Então nós temos que entender o contexto, porque às vezes se pega um pouco da palavra e traz para um contexto que se é favorável. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus ela é uma só, mas a gente tem que entender o contexto que ela tá bom? Então que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre você e glória a Deus conseguir fazer essa live, né? Fica com Jesus.